Olá, vamos continuar nosso estudo em Hebreus? Vamos ler 4 versículos no capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O Evangelho é de maior significado do que a mensagem proferida pelos anjos a Israel no Monte Sinai. É a mensagem entregue pelo próprio Filho de Deus sobre a salvação eterna e como ela deve ser obtida, de graça pela fé. Se toda violação e desobediência recebeu justa punição sob os termos daquela revelação anterior, lá no passado, como pode haver alguma escapatória para aqueles que ignoram ou negligenciam os termos da revelação final de Deus através do seu Filho? O julgamento daqueles que dão as costas para Cristo deve ser maior do que qualquer punição experienciada por Israel nos tempos do Antigo Testamento. Aqui, nesse trecho que lemos da carta aos Hebreus, somos chamados a nos manter firmes, apegados ao Filho de Deus e à sua mensagem. Desse início do capítulo 2, já ficamos cientes das consequências práticas de ficarmos pelo caminho, deixarmos de seguir o caminho, Jesus Cristo. Essa é a primeira de várias advertências na carta de Hebreus, revelando a seriedade de uma situação como essa. Foi um alerta do escritor da carta aos leitores daquela época, também um alerta para nós. Temos um incentivo. Preste atenção ao que vocês aprenderam, ouviram, apeguem-se a isso, no versículo 1. E temos o grave alerta. Não se afastem do Filho de Deus. Vocês sabem em quem creram. Não desanimem. Não se percam. As consequências são terríveis. Esse tema será explorado novamente na carta aos Hebreus. Aqui, o ponto é simplesmente enfatizar que ficar à deriva, ficar em desânimo, abandonar, tem consequências desastrosas. Não desprezem, não menosprezem, não tratem com desdém tão grandiosa, santa, impagável salvação. No verso 3, o autor reafirma a origem da mensagem crida do Evangelho da Salvação, anunciado primeiramente pelo próprio Senhor Jesus Cristo, confirmado por aqueles que o ouviram, seus apóstolos, e quando o autor e seus leitores receberam a mensagem transmitida por aquela primeira geração, Deus testemunhou por sua veracidade divinal, por sinais, maravilhas, prodígios, milagres, e os dons do Espírito Santo foram distribuídos de acordo com a vontade de Deus. E os que creram, e nós também que cremos, recebemos o fruto do Espírito Santo. Temos desenvolvido em nós a santificação, a salvação. E no decorrer dessa bendita carta aos Hebreus, o que temos, o que aprendemos, perseveremos, a perseverança. O Espírito Santo outorgado àqueles, a nós e a você que crê em Jesus, o Filho de Deus. Esse Espírito frutifica em nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, para continuarmos firmes no Senhor. Perseverança e fé andam juntas. A nossa fidelidade é fruto da nossa fé em Jesus Cristo e a nossa fidelidade, a nossa fé é demonstrada a partir da medida que perseveramos. E não tem como separar uma coisa da outra, e não há como uma existir sem a outra. Tudo funciona junto, porque é pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, ou então ele não habita em nós. Quando Jesus disse que o mais importante em sua lei é justiça, misericórdia e fé, em Mateus 23, 23, Jesus usou a mesma palavra usada por Paulo em Gálatas 5, 22 para o fruto do Espírito Santo, fidelidade. E também é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa para falar da fidelidade, atributo de Deus, a fidelidade que é indestrutível, que é e que não pode ser desfeita. Essa fidelidade que o próprio Senhor nos outorga através do seu Espírito Santo, nos capacita a perseverar fielmente.
A tão grande salvação em Cristo Jesus não combina com desânimo, acomodação diante desse Deus Salvador invisível e tão real. O nosso modo de viver, nosso estilo de vida demonstra se nós desprezamos, se nós negligenciamos ou se nós valorizamos, se nós amamos, se nós prezamos essa tão grande salvação oferecida e dada por Deus, o Criador de todas as coisas, em seu único Filho Jesus. Meu desejo profundo é que você, é que eu, busquemos e vivamos diariamente, dia a dia, momento a momento, de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. A igreja primitiva de Tessalônica, ela foi constante na sua fé. Ela suportou e superou perseguições e tribulações, e por isso Deus foi glorificado. Nós temos os mesmos meios de graça daqueles irmãos lá da igreja primitiva. O mesmo Salvador, o mesmo Espírito Santo habitando em nós, o mesmo Deus e Pai, a mesma palavra para consolar, ensinar, exortar a igreja e os irmãos para estarmos juntos, orando uns com os outros, animando uns aos outros, carregando e levando as cargas uns dos outros. Meu desejo é que você e eu também vivamos de modo a glorificar a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor firme, que a paz, que a alegria do Senhor e não a do mundo lhe sejam multiplicadas.